Ok, então agora a gente vai aprender como calcular a pena nessa terceira etapa do método trifásico. Quando houver concurso de majorantes ou minorantes, ou uma majorante e uma minorante, como o juiz deve fazer no cálculo da pena. A gente vai ver aqui alguns exemplos práticos para ficar fácil para você sobre como fazer no cálculo dessas majorantes e minorantes. Então imagine o seguinte aqui, eu vou pegar duas minorantes que estão na parte geral do Código Penal. Tentativa e semi-imputabilidade. Então a tentativa está no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Vou ler para você aqui o 14, parágrafo único, que diz o seguinte: salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então você já sabe que a redução pela tentativa é de 1 a 2/3. Sendo que no caso concreto, verificou-se também a semi-imputabilidade do indivíduo. E a semi-imputabilidade também reduz a pena de 1 a 2/3, conforme o que diz aqui o artigo 26, parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então vamos entender aqui o seguinte: imagine que temos um crime de roubo, vamos colocar aqui um roubo simples. O roubo simples, cuja pena varia de 4 a 10 anos de reclusão e multa. Então vamos aprender a calcular como será feita aí a dosimetria da pena pelo juiz nessa terceira etapa, 4 a 10 anos de reclusão e multa. Então imagine que na primeira etapa da dosimetria, circunstâncias judiciais, o juiz aplicou 4 anos. Na segunda etapa, o juiz não viu circunstâncias agravantes ou atenuantes e manteve a pena em 4 anos. Agora vamos para a terceira etapa, ver qual será a pena definitiva. Sendo que, em relação ao roubo simples, o juiz reconheceu duas minorantes que estão na terceira etapa. Duas minorantes na terceira etapa, na parte geral do Código Penal. Então, imagine o seguinte aqui. Imagine que o juiz reconheceu a tentativa, esse roubo é um roubo tentado, e ainda a semi-imputabilidade, que agora escreve tudo junto do jeito que está aqui, sem hífen. Semi-imputabilidade. Então o juiz reconheceu, e você sabe que a tentativa reduz a pena de 1/3 a 2/3, 1/3 a 2/3, enquanto a semi-imputabilidade é a mesma coisa, reduz também de 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3. Ok. O juiz reconheceu a tentativa e na segunda etapa estamos com 4 anos. Qual diminuição o juiz deve aplicar primeiro, a semi-imputabilidade ou a tentativa? Tanto faz. Se o juiz reconheceu as duas, tanto faz, porque matematicamente, qualquer que seja a ordem de incidência das frações, o resultado final será o mesmo, ainda que o juiz reconheça frações diferentes para cada causa de diminuição. Então, hipoteticamente, vamos colocar aqui que o juiz, na segunda etapa, a partir dessa pena de 4 anos, ele fez incidir pela tentativa a redução em 1/3, vamos pôr aqui. Então, ele fez incidir 1/3 para a redução pela tentativa. 4 anos dá 48 meses. 4 anos, 48 meses. Então, se o juiz fez incidir 1/3 para a redução, vamos que desses 48 meses, nós vamos ter que reduzir 16 meses, que é 1/3. Então, 48 menos 16 dá 32. Então, 32 meses, vamos fazer o cálculo em meses para a gente chegar em anos. 32 meses foi o que nós encontramos quando o juiz fez incidir 1/3 pela tentativa. 32 meses, se você for pensar, vai dar 2 anos e 8 meses.
24 meses dá 2 anos, mais 6, 30, mais 2, 32. 2 anos e 8 meses. Então temos aqui, por enquanto, 2 anos e 8 meses. 2 anos e 8 meses. O juiz encontrou, por enquanto, não fez incidir ainda a fração referente à semi-imputabilidade. Quanto à semi-imputabilidade, o juiz resolveu aplicar uma fração intermediária. Vamos imaginar aqui que ele resolveu aplicar metade, uma fração intermediária. Estamos com 32 meses, ou seja, 2 anos e 8 meses. 32 meses, o juiz então resolveu diminuir pela metade, então a pena caiu para 16 meses. 16 meses, estou fazendo o cálculo em meses para ficar mais fácil. 16 meses, que é o equivalente a 1 ano e 4 meses. 12 meses mais 4 meses, 16 meses, 1 ano e 4 meses. Significa então que a pena definitiva que o juiz encontrou é uma pena de 1 ano e 4 meses para o crime de roubo. É a pena privativa de liberdade encontrada. Entendeu isso? 1 ano e 4 meses. Vinícius, e se o juiz fizesse o contrário? Se ele fizesse incidir primeiro a fração de metade em cima desses 4 anos e depois fizesse incidir 1/3, daria o mesmo resultado. Matematicamente não muda nada. Não vou nem fazer a conta aqui, mas se eu fizesse, daria absolutamente a mesma coisa. Se você quiser fazer a conta, pode fazer. Vai dar exatamente a mesma coisa. Não importa a ordem de incidência dessas frações. Fazendo incidir as frações, ainda que uma incida primeiro ou depois, como o juiz escolher, vai dar o mesmo resultado definitivo. Nesse caso aqui, a pena definitiva encontrada pelo juiz é uma pena de 1 ano e 4 meses. Vamos para um segundo exemplo aqui agora. Vamos trabalhar com um furto simples. Furto simples. Tentado durante o repouso noturno. Durante o repouso noturno. Então temos aqui um furto simples tentado durante o repouso noturno. Eu aqui estou utilizando uma causa de diminuição que está na parte geral e uma causa de aumento que está na parte especial. Você sabe que a tentativa reduz a pena de 1/3 a 2/3, enquanto o repouso noturno, já vimos, aumenta a pena em 1/3. Então, redução de 1/3 a 2/3 pela tentativa, enquanto haverá aumento de 1/3 pelo repouso noturno. Estamos no furto simples tentado praticado durante o repouso noturno. A pena do furto simples, você sabe, varia de 1 a 4 anos de reclusão e também a multa. Por enquanto não estamos trabalhando com pena de multa, teremos aula específica sobre pena de multa. Então, 1 a 4 anos de reclusão e multa. Imagine que na primeira fase, na primeira etapa, o juiz então, ele encontre a pena de 1 ano. Então, 1 ano na primeira etapa, a pena de 1 a 4, encontrou 1 ano. Chegou na segunda etapa, manteve em 1 ano. Não encontrou agravantes nem atenuantes, manteve em 1 ano. Chegou agora para a terceira etapa. Qual vai ser a pena do réu? Então imagine que nesse furto simples tentado, o juiz resolva aplicar uma fração intermediária quanto à tentativa, entendendo que o intercrimes ficou ali pela metade, não foi nem muito próximo da consumação, nem muito longe, o juiz acha que metade é suficiente. Então, nessa terceira etapa, considerando que ele parte de 1 ano, o juiz a priori encontrou 6 meses, sendo o furto tentado. Sendo que o juiz reconheceu ainda que o crime foi praticado durante o repouso noturno, ou seja, ele vai fazer incidir a fração de 1/3 em cima desses 6 meses encontrados. 1/3 de 6 meses dá 2 meses, significa então que o juiz vai acrescer mais 2 meses aqui e ele então vai encontrar uma pena de 8 meses de reclusão para esse furto. Compreendeu aí? O juiz na segunda etapa encontrou 1 ano, chegou na terceira etapa, ele reduziu pela metade pela tentativa e encontrou 6 meses e agora em cima desses 6 meses ele vai fazer incidir a fração
de 1/3, ou seja, majorar 1/3. 1/3 de 6 meses, 2 meses. Se é majoração, ele acrescenta 2 meses e encontra 8 meses. Temos então a pena definitiva de um furto simples tentado praticado durante o repouso noturno. Você percebe aí que existe um sistema cumulativo de incidência das frações. As frações vão incidindo cumulativamente. E isso não permitirá, por exemplo, que uma pena zero seja encontrada. Jamais vamos ter uma pena zero, de acordo com esse sistema de cumulação. Nós chamamos esse método também de método em cascata. O que seria o método em cascata? Você vai fazendo incidir as frações sempre em cima da última pena encontrada. Aqui, por exemplo, o juiz encontrou 6 meses, ainda falta incidir a fração de 1/3 para majorar. Então a fração de 1/3 incide sobre esses 6 meses. Então as frações vão incidindo sempre em cima da última pena encontrada, para que o juiz então possa chegar a uma pena definitiva. E esse método jamais permitirá que a pena zero seja encontrada, porque mesmo que vá diminuindo metade, 1/3, o método cascata não vai permitir que se chegue a uma pena zero, porque a gente vai ter sempre uma fração incidindo sobre a última pena encontrada. Compreendeu isso? Método cascata, ou ainda um sistema cumulativo de incidência de frações quando avaliamos as majorantes e as minorantes na terceira fase do método trifásico. Compreendeu como é fácil isso? Então, no próximo bloco, nós vamos ver como fazer o cálculo de pena em crime de roubo, quando o roubo é um roubo majorado. Por que, Vinícius, vamos ter um bloco só para isso? Porque isso despenca em prova de concurso, cai demais em prova de sentença, é do dia a dia de quem atua na área criminal, tanto para o juiz, que é quem faz a dosimetria, quanto para o Ministério Público ou para a defesa, que tem que fiscalizar a sentença e eventualmente interpor algum recurso. A gente vai avaliar também a súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça para entender por que é tão importante a dosimetria da pena no delito de roubo majorado e vamos entender por que a gente vai usar um bloco só para isso. No bloco de número 4 a gente trabalha com a incidência das majorantes no crime de roubo majorado que está no artigo 157, parágrafo 2º do Código Penal. Até lá.